Os povos da Europa, os gregos, os vikings germânicos, os latinos, os medas e tantos outros povos de origem jafeíta, origem europeia. Muitos são os povos aos quais Jafé deu origem, ao qual foi progenitor de todos os povos europeus e também de vários povos asiáticos. Mas e a crença no Deus de Jafé? Onde estava? Será que ainda existia a fé em Deus, no Deus de Noé? Será que existia o fator Melquisedeque nos povos da Europa na antiguidade, que acreditavam no mesmo Deus dos israelitas? Você já se perguntou quando os povos da descendência de Jafé, os europeus, começaram a ser idólatras, a serem politeístas? Descubra tudo nesse vídeo a respeito na crença em Deus nos povos europeus. Eu quero convidar todos vocês a se inscreverem no meu canal, a deixarem os seus likes e principalmente os seus comentários, que eu estarei respondendo a todos. Fiquem com o vídeo, o fator Melquisedeque, Deus em todos os povos jafeitas europeus. Dou início então nessa terceira parte a respeito de Deus em todos os povos, começando com o versículo 27 do capítulo 9, um pedaço do versículo, onde diz o seguinte: que Deus amplie o território de Jafé. Em outras versões, que Deus aumente o número dos descendentes de Jafé e que ele habite nas tendas de Sem. Esse versículo, por si só, ele já fala muita coisa, até porque os descendentes de Jafé foram os povos mais numerosos. Na verdade, eles são os povos mais numerosos da face do mundo, da face do planeta. Os descendentes de Jafé, essa profecia de Noé vai dizer que os descendentes de Jafé seriam grandiosos em números, e além de serem grandiosos em números, eles creriam no Deus de Sem, na parte onde diz que habite Jafé nas tendas de Sem. Habitar nas tendas, na cultura semítica, indica crer no mesmo Deus, porque para habitar num lar semita, você precisa crer no mesmo Deus daquele semita, no caso no Deus de Sem, que seria futuramente Cristo Jesus. Foi Jesus que uniu os jafeitas à crença, à fé no Deus de Sem ao longo de 2000 anos atrás. E nos dias atuais a Europa é um dos lugares mais cristãos do mundo, onde conquistou milhares e milhões de jafeitas na fé no Deus de Abraão. Apesar dos jafeitas serem os povos mais numerosos e ao longo de 2000 anos atrás até os dias de hoje terem tido vários povos jafeitas tendo se convertido ao Deus de Sem, apesar disso, os jafeitas, assim como os próprios camitas e os próprios semitas, na antiguidade, logo após o dilúvio, e logo após, na verdade, a Torre de Babel, eles acabaram se tornando povos extremamente politeístas. O paganismo adentrou a linhagem de Jafé de uma forma tão grande, mas tão grande, que existiam vários povos jafeitas com cerca de milhares de deuses, de milhares e milhares de divindades diferentes. Um exemplo muito grande a respeito de um povo que era extremamente pagão e que era descendente direto de Jafé por seu filho Javã são os próprios Iônios ou Jônios, conhecidos como macedônios ou greco-macedônios. Para quem não sabe, os gregos, os antigos gregos, atuais gregos também, são descendentes de Javã, que é filho de Jafé, ou seja, os gregos são todos descendentes de Javã. Os gregos, todo mundo praticamente conhece a famosa mitologia grega, Hércules, Poseidon, Perseu e tantos outros deuses e semideuses aos quais os gregos reverenciavam e adoravam na antiguidade.
Outra cultura que também era muito interessante, que existiam vários e várias entidades aos quais eles prestavam culto, adoravam de várias e várias formas diferentes, eram as tribos celtas. Existe uma grande confusão entre as pessoas quando vão denominar os celtas. Os celtas não é apenas um povo, mas uma série de tribos célticas. Não existe apenas um povo celta, mas sim várias e várias tribos celtas. Eram todas tribos aparentadas, porém com diferenças, com algumas diferenças religiosas, culturais, por conta da mudança de uma tribo para outra, porém eram todas cotadas como um mesmo povo. Os antigos celtas, eles tinham vários e vários deuses e divindades. Uma dessas divindades e seres mitológicos da cultura celta são os famosos duendes, os elfos, entre vários e vários outros seres que eram, de certa forma, adorados, várias e várias divindades femininas, e vários deuses que eram bem parecidos com os deuses da cultura greco-romana, e também parecido com criaturas da mitologia grega, como por exemplo os sátiros. Existe um ser, uma entidade que de certa forma era adorada pelos celtas, que era muito semelhante aos sátiros. E essa entidade, esse ser, logo após os celtas serem evangelizados pelo cristianismo, essa figura, que é o sátiro da cultura grega, que os gregos chamavam de sátiros, acabou sendo muito colocada como o próprio Satanás, até por conta da forma antropomórfica, metade animal, metade humano, lembrando muito um bode ou um animal bovino, o que faz referência aos querubins, e Satanás ser um querubim, e então associavam a isso. Entre os significados do nome Jafé, que é pai de todos os povos europeus, um dos significados muito interessantes é que o nome Jafé remete e tem o seu significado literalmente como belo, beleza ou pálido, em um dos seus significados, fazendo referência então a ter dado origem aos povos de pele pálida. Mas agora, falando a respeito da crença no Deus Todo-Poderoso, no Deus de Noé, nos povos europeus, nos antigos povos europeus, será que houve algum povo europeu que teve algum encontro, teve algum sinal, algum relacionamento com Deus ao longo da história, apesar deles terem se tornado, praticamente todos os povos jafeitas terem se tornado extremamente politeístas e pagãos? Será que houve algum povo na antiguidade que adorou a Deus? E a resposta para essa pergunta é sim. E por incrível que pareça, esse povo foi nada mais, nada menos do que o povo grego. Exatamente. Os gregos adoraram ao Deus de Noé novamente, apesar de terem sido pagãos. Eu vou falar a respeito agora em algo que está escrito no livro O Fator Melquisedeque. Então prestem bastante atenção nessa história, porque é uma história verídica e muito interessante, e que remete ao Deus bíblico, à adoração do Deus bíblico pelos gregos. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16 ao versículo 23, nos diz o seguinte: E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus irreligiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicúreos e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciavam a Jesus e a ressurreição, e tomando-o e o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é esta de que falas?
pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser, pois todos atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também, reparem agora, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Não é do conhecimento de muitos a respeito desse assunto, mas existe uma tradição antiguíssima que data aproximadamente do sexto século, que foi registrada, na verdade, no terceiro século depois de Cristo, mas que data aproximadamente do sexto século antes de Cristo. Essa história foi registrada por um autor grego chamado Diógenes Laércio, em sua obra clássica denominada As Vidas Filósofos Eminentes, volume 1, página 110, que nos dão conta de um muito interessante episódio, na verdade. Aproximadamente no século 6 a.C., uma terrível praga assolou e praticamente quase destruiu a cidade de Atenas, na Grécia, dizimando milhares de pessoas. O rogo a centenas de deuses, eles rogaram a centenas de deuses gregos, bem como fizeram sacrifícios, porém de nada, mas de nada adiantava. Até que um conselheiro, por nome Nícias, informa aos superiores que os oráculos de Pítias, ou Pitonissa, era a sacerdotisa do templo de Apolo, em Delfos, antiga Grécia, situada nas encostas do Monte Parnasso. A Pítia era amplamente renomada por suas profecias, inspiradas por Apolo, lembrando que Apolo é uma divindade, que lhe davam uma importância pouco comum para uma mulher do mundo denominada pelos homens da Grécia Antiga. Diziam que uma maldição pairava sobre aquela cidade. A solução, então, foi buscar um sábio, chamado pelo nome de Epimênides, da ilha de Creta, que sabiamente servia a um deus desconhecido que não tinha nome, dos gregos, e daria uma resposta ou arrancaria a praga da cidade de Atenas. A chegada do sábio cretense é relatada por Don Richardson em sua obra intitulada O Fator Melquisedeque. Ao chegar a Atenas, Epimênides conseguiu um rebanho de ovelhas e soltou-as na colina de Marte, dando instruções para alguns homens seguissem as ovelhas e marcassem o lugar onde qualquer delas se deitasse. O propósito aparente de Epimênides era dar a qualquer deus ligado à questão da praga a oportunidade de revelar sua disposição em ajudar, fazendo com que as ovelhas que o agradassem ficassem deitadas, como um sinal que aceitaria se fossem oferecidas em sacrifício, desde que não haveria nada extraordinário no fato de ovelhas se deitarem fora de seus períodos habituais de pastagem. Epimênides provavelmente conduziu sua experiência bem cedo de manhã, quando as ovelhas estavam famintas. Algumas das ovelhas deitaram e os atenienses as ofereceram em sacrifício sobre os altares sem nome. Lembrando que os altares não tinham nome a nenhuma divindade, construídos especialmente com esse propósito. A praga foi, assim, então, incrivelmente removida da cidade de Atenas. Os leitores do Antigo Testamento lembrarão de que um herói chamado Gideão, buscando conhecer a vontade de Deus, colocou um pedaço de lã como sinal. Já Epimênides fez mais que Gideão. Ele colocou
um rebanho inteiro para agradar a Deus, para retirar a praga da cidade de Atenas. Esse Deus desconhecido, esse altar do Deus desconhecido, ele existe. Inclusive é um achado arqueológico muito, mas muito interessante, que prova a crença em Deus nos povos gregos, 600 anos antes de Cristo, ou seja, 2.600 anos antes de Cristo. É muito incrível e interessante notarmos que, após alguns dias, segundo o relato, toda a praga foi retirada da cidade. Logo após os sacrifícios, as pragas começaram já a cessarem dentro da cidade. E em menos de 5 dias, aparentemente, a praga simplesmente desapareceu, mostrando que Deus, o Deus de Noé, se agradou de tal oferenda a ele. Lembrando que eles pediram ajuda a centenas e centenas de deuses gregos e nenhum deus grego atendeu ou realizou algo para ajudar. Lembrando que os gregos tinham centenas e centenas de deuses, demonstrando então a superioridade da divindade sem nome, do Deus sem nome, que na verdade era o Deus de Jafé, o Deus de Noé, o verdadeiro Deus que todos os gregos e todos os povos europeus deviam seguir na antiguidade, porém acabaram se tornando pagãos. Mas é muito interessante esse relato onde mostra a fé no Deus verdadeiro sendo cultuado novamente pelos jafeitas. É muito curioso e interessante nós fazermos uma avaliação aqui e lembrar que Deus, ele não envergonhou apenas aos deuses gregos, mas lembrando também do Antigo Egito, ele envergonhou todas as divindades egípcias, demonstrando o seu infinito poder e superioridade acima de todas as divindades egípcias com Moisés no Egito. E da mesma forma, com Epimênides, ele demonstrou a sua superioridade em arrancar uma praga onde nenhuma divindade grega antiga conseguia retirar ou se recusava a retirar a praga, onde demonstrando que talvez, provavelmente, Deus não permitiu que nenhuma dessas entidades, o Deus de Noé, impediu que todas essas entidades realizassem qualquer feito para retirar a praga, o que demonstra a superioridade do Deus bíblico de Jafé, pai dos europeus, pai dos gregos, latinos, vikings, germânicos e de todos os povos europeus. O apóstolo Paulo, quando ele chega, ele diz em Atos que este Deus desconhecido é o Deus que ele acreditava, é o Deus que ele cria. Ou seja, esse Deus desconhecido, segundo o apóstolo Paulo, é comprovado que esse Deus é o Deus bíblico, sendo adorado e reverenciado pelos gregos para retirar uma praga de sua cidade, o que com certeza motivou a muitos e muitos gregos a continuarem adorando e servindo ao Deus sem nome, ao qual Paulo diz que é o Deus dele, ou seja, o próprio Cristo, por assim dizer. É interessante também ressaltar aqui que muitos dos convertidos há cerca de 2000 anos atrás, quando o evangelho no primeiro século e no segundo século começou a se espalhar, muitos dos primeiros cristãos foram os Gálatas. E para quem não sabe, os Gálatas é uma tribo celta, sem contar que também vários gregos, romanos, latinos e tantos outros povos jafeitas se converteram ao Deus de Paulo. Eu espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo, onde eu abordei a respeito de Deus em todos os povos. Dessa vez eu falei a respeito de Deus nos povos europeus na antiguidade, falando um pouco a respeito principalmente dos gregos e a sua fé em Deus, e também falando a respeito dos celtas, que foram muitos deles os primeiros convertidos, os próprios Gálatas. Fiquem todos com Elohim. Fiquem todos com Elohim e até ao próximo vídeo, que será a parte 4 dessa série Deus em Todos os Povos, que será com o seguinte tema: o Deus de Togarma, o Deus dos asiáticos.
povos.